Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Observe a estrutura a seguir e responda às questões 17 a 18. Bom, então a gente tem aqui, essa vai ser só o exercício 17, tá? Dê um nome oficial. E aí temos esse composto químico e a gente precisa saber a nomenclatura dele. Como que a gente sabe que composto orgânico é esse? Bom, primeiro, os compostos orgânicos, eles obrigatoriamente têm átomos de carbono na sua estrutura. E o carbono, ele é um átomo que faz quatro ligações químicas. Ele pode estar fazendo quatro ligações do tipo simples. Você pode encontrar um carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples, uma ligação tripla e uma simples, ou duas ligações duplas. Nesse caso, fica um pouco claro que essa bolinha um pouco maior é o átomo de carbono. Ó. Aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo uma cor um pouco melhor aqui para representar ele, ó, o átomo de carbono ligado a outro carbono, carbono, aí tem uma dupla com carbono e mais um carbono aqui. E esses átomos que só fazem uma ligação química aqui, ó, são átomos de hidrogênios. Então nós temos o H ligado a carbono, moléculas que só têm hidrogênio e carbono são moléculas de hidrocarbonetos, que é uma função orgânica onde temos apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura. Lembrando que o hidrogênio é um átomo que só faz uma ligação do tipo simples, tá? Então, esse é o composto que nós temos. Esse composto, ele possui aqui 5 carbonos, um, 2, 3, 4, 5. E você numera essa cadeia carbônica do lado mais próximo da dupla ligação. A dupla ligação aqui estaria no carbono de número 2. Entre o 2 e o 3, a gente indica ela no carbono de menor numeração. Aqui tem o carbono 4 e o 5. Então, quando você vai numerar uma cadeia carbônica, você numera ela do lado mais próximo que você tem da dupla ligação. Existe, na verdade, uma sequência, né, que seria o lado mais próximo da função orgânica, não no caso de hidrocarboneto, porque o hidrocarboneto, toda a molécula é a função, tá? Que seria ter carbono e hidrogênio, e isso aparece em toda a molécula. Depois, insaturação dupla e tripla, e depois a ramificação, ou seja, o lado mais próximo da cadeia carbônica que você começa a contar, sei lá, se tem uma ramificação aqui, você começa a contar do lado mais próximo da ramificação. Mas se eu tiver uma insaturação do outro lado, a insaturação ganha. Então eu tenho que começar do lado onde tem a dupla ligação. Aí vou numerar toda a cadeia carbônica pelo lado da dupla. Ah, professor, tem uma função orgânica, sei lá, do lado aqui aonde tem um álcool aqui. Então começa a numerar desse lado também, mas o motivo é a função orgânica, ok? Bom, mas vamos lá, a gente já numerou aqui a cadeia carbônica, agora a gente precisa daquele conhecimento básico de nomenclatura. Quando a molécula não tem ramificação, a gente, para dar um nome para o composto orgânico, utilizamos o prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, se é dupla, simples, ligações triplas, e o sufixo, que é a função orgânica. No caso, 5 carbonos, o prefixo que a gente utiliza, ó, um carbono, o prefixo é o prefixo met. 2 carbonos, se você tivesse nessa estrutura, o prefixo seria o et. 3 carbonos é prop. 4 carbonos, o prefixo que utilizamos é o but. E 5 carbonos é pent. Então, você vai ter que utilizar esse prefixo pent, porque temos 5 carbonos na nossa cadeia carbônica. Você vem aqui, escreve, ó, pent. Aí vamos para o infixo. Se só tiverem ligações simples entre os carbonos, utilizamos o infixo an. Se tivermos ligações duplas, pelo menos uma dupla, né? Não, pelo menos não, tem que ter uma dupla entre carbonos, é en. Se tiver uma tripla, a gente utiliza o prefixo in. É que mais de uma dupla utilizamos, sei lá, dien para duas duplas, trien para três duplas, tetraen para quatro, para duas duplas din, três duplas trin e assim por diante. E o sufixo, aqui eu vou falar só da nossa função, que é a função hidrocarboneto. Lembrando que a função hidrocarboneto é quando você tem uma molécula que só apresenta átomos de carbono e hidrogênios ligados entre si,
na estrutura. A terminação é a letra O. No final é só colocar um O. Como a gente tem aqui, ó, 5 carbonos, o prefixo é pente. Uma dupla, em. Terminação de hidrocarboneto, letra O. O nome desse composto é a soma disso daqui, penteno, tá? Só que tem uma coisa, você tem que dizer aonde que está essa dupla ligação. A gente sabe que tem uma dupla, mas ela está entre o carbono 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, tá? Então, você tem que dizer isso. É claro que não existiria entre o 3 e o 4, tá? Entre o 3 e o 4, ela estaria numerada no número 2 aqui também. A dúvida é se está entre o 1 e o 2 ou o 2 e o 3. Porque se estivesse do outro lado aqui, a numeração começaria do outro lado. Bom, como que a gente vai saber disso? Analisando aqui, ó. Não está entre o 1 e o 2, está entre o 2 e o 3. Você analisou na estrutura, então você vai dizer que está no carbono de número 2 a dupla ligação. É no 2 que ela começa. Tá? Entre o 2 e o 3, você não numera no 2. Então fica pent 2-eno. Tá? Então, nomenclatura um pouquinho mais antiga, essa daqui é a que você deve utilizar atualmente. Tá? Mas você encontraria a nomenclatura assim também, ó, 2-penteno. Esse 2 estaria localizando onde está a dupla ligação, ok? Então você pode encontrar esse nome 2-penteno, mas o mais correto atualmente, né, o mais atualizado, é colocar a numeração dentro do nome, assim, pent2eno, ok? Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha gostado, compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. E não esqueça de deixar um comentário aqui, de dar um like no vídeo, e se inscrever no canal para receber nossas atualizações. Desejo bons estudos e até a próxima!